Olá, povo de Deus, paz seja com todos, espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos hoje aqui no 38º dia da nossa devocional. 40 dias, hein? Só faltam 2. Hoje, sexta-feira, 18 de abril de 2025, estamos caminhando em rumo à Páscoa. Domingo agora, 19 horas, você é nosso convidado a estar aqui conosco e trazer seus conhecidos, amigos, parentes para participar desse momento tão especial do nosso Ministério Renovo. Amém? Hoje, no dia 38, nós vamos falar sobre o sangue, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos, as palavras têm poder. E essa foi uma palavra que saiu da boca dos sacerdotes, dizendo quando Pilatos e todos os outros que julgaram Jesus viram que ele era inocente, Pilatos lavou as mãos e os que estavam lá com ele disseram: o seu sangue, o sangue de Jesus, cai sobre nós, sobre os nossos filhos. Então, irmão, como as palavras têm poder, isso realmente aconteceu com os judeus, né? E eu vou contar uma história aqui, que no início do reinado de Salomão, havia um homem que era um homem importante, era um general lá, que havia derramado muito sangue inocente. O nome dele era Joabe, e ele foi infiel aos princípios, né? E quando Salomão assume, Salomão tem o objetivo de exterminar com ele, né, de matá-lo efetivamente, porque ele estava completamente contrário à vontade de Deus. E foi Davi que falou: olha, não deixe Joabe ir para o túmulo com os seus cabelos brancos, ou seja, a hora que você vê ele, mate-o mesmo, né? Então, ele ficou sabendo que ele ia ser assassinado, né, por tantos crimes de guerra que ele tinha cometido. Ele correu para dentro do templo e segurou nas pontas do altar. E aí, as pessoas que foram enviadas por Salomão falaram: olha, sai daí de dentro, saia. E ele não saiu. Ele disse assim: não, porém aqui eu morrerei. Então, quando contaram isso ao rei Salomão, Salomão disse assim: faze com ele, conforme ele disse, né, mata-o e sepulte-o, para que tire de sobre mim, de sobre a casa de meu pai, o sangue que Joabe sem causa derramou. Isso está em 1 Reis, capítulo 2, versos 30 e 31. Então, esse exemplo aí mostra que havia uma maldição sobre a casa de Salomão por conta do sangue que Joabe tinha derramado injustamente. E os judeus fizeram isso com Jesus, né? Fizeram mesmo, condenaram o sangue inocente. Por isso, nós vemos os judeus com tantos sofrimentos, desde aquele derramamento daquele sangue de Jesus, né? Primeiro ponto foi começando na destruição de Jerusalém, no ano 70. Depois, todo o sofrimento, a Segunda Guerra, o Holocausto, quase 6 milhões de filhos de judeus, né, foram exterminados pelos nazistas. E vocês veem que ainda os judeus vão sofrer na mão do anticristo, como está escrito claramente, né, na Bíblia, né? E tudo isso é consequência direta da rejeição ao verdadeiro Messias e dessa autossentença proclamada diante daquele que era maior que Salomão, como Lucas 11, capítulo 11, verso 31 diz, né? Então eles disseram diante de Jesus: olha, que o seu sangue caia sobre nós. Então, e em todo aquele ambiente, né, todo esse ambiente aí, acabaram realmente soltando Barrabás, como já falamos esses dias, né? Então, nessa última hora, né, mostra a finalidade substitutiva da morte de Jesus. O justo, perfeito, inocente, cordeiro sem mancha, sem defeito, morrendo pelos injustos e culpados, para livrar da morte imerecida. Irmãos, será que Barrabás conseguiu entender que Cristo morreu no seu lugar? A verdade é que em Jesus, até na última hora, há esperanças para o culpado, né? Jesus se entregou para ser crucificado. E como alguém, tendo sido declarado inocente por 10 vezes, poderia ser condenado à morte? Como que isso poderia ser, irmão? Este foi o maior erro jurídico da história da humanidade e o maior acerto da injustiça do céu. Em 2 Pedro diz assim, capítulo 3, verso 18, parte A: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então, irmãos, nós vemos que
toda aquela situação, todo aquele pano de fundo estava sendo criado, né? E Jesus estava sendo entregue injustamente para morrer pelos injustos, né? Então, até Pilatos, né, teve um fim muito difícil, né, porque ele promoveu uma matança de samaritanos lá, o Monte do Pé Gerezim, como fez Vitélio, governador da Síria, e o seu superior imediato, e o depois do cargo no ano 36, mandasse ele de volta a Roma para ser julgado por Tibério César. Mas enquanto Pilatos viajava para Roma, o imperador Tibério César morreu em 16 de março de 37 da era cristã. Então, esse acontecimento da morte do imperador tirou o foco de sobre o Pilatos, né? E que o fim dele ficou realmente um pouco nebuloso. Mas nós vemos que posteriormente Pilatos foi banido para Viena, no sul da França, e ele se suicidou 2 anos depois. Então, irmãos, quando nós vemos todas essas situações, nós vemos que a Bíblia ela vai se encaixando com a história séria da humanidade, né? E agora, recentemente, em 1961, os arqueólogos italianos escavavam as ruínas lá do Teatro de Cesareia e encontraram uma placa de rocha calcária onde se lê Pôncio Pilatos prefeitos e também Tibério César, indicando que Pôncio Pilatos era prefeito de Cesareia e construiu aquele santuário em devoção ao imperador Tibério. Então a pedra prova que o homem fez de tudo que podia para evitar a crucificação de Jesus Cristo. Esse homem existiu, esse Pilatos realmente existiu. E a gente vê que tantas situações foram vividas, inclusive na história da humanidade, comprovando que esse homem era um homem vivo. O que é irônico é que a Igreja Católica da Etiópia venera Pilatos como um santo. Então tem algumas coisas que a gente não consegue entender, né? Mas Jesus, mesmo depois de tudo que aconteceu com ele suporta todas as profecias, ele suporta tudo que aconteceu por causa exatamente da profecia de Isaías, capítulo 50, versos 6 e 7. Diz assim: eu ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Eu não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, pois o Senhor, Deus meu, me ajuda. Portanto, eu não serei confundido. Por isso pus o meu rosto como uma pedra, e eu sei que eu não serei envergonhado. Então, irmãos, esse Jesus maravilhoso, ele cumpre tudo o que tinha que ser feito para nos salvar, né? E a profecia final diz lá em Apocalipse, capítulo 19, que eu vi os céus abertos, vi um cavaleiro no cavalo branco, e eis que o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja pela justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra, a palavra de Deus, o Verbo vivo. Seguiam-no os exércitos dos céus, em seus cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes para ferir as nações. Ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira do furor do Deus Todo-Poderoso. Na sua veste, sobre a sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, independente de tudo que fizeram com Jesus, ele é o Jesus que reina. E sobre ele tudo o que foi escrito aconteceu. E tudo que ainda não aconteceu vai acontecer diante dos nossos olhos. Nós o veremos em glória. Então, hoje nós vamos orar a este Jesus maravilhoso, que em sua última hora, lá no seu último momento, ainda disponibilizou esperança para um culpado. Isso quer dizer que Jesus, ele tem todo o poder para nos salvar. E nós vamos orar a esse Deus maravilhoso. Eu peço que você coloque a sua mão no seu coração e vamos orar a este Jesus. Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos que até na última hora o Senhor tem condições de salvar o culpado. Senhor, o Senhor tomou o lugar que pertencia a Barrabás e também o lugar que pertencia a todos nós. Éramos nós para estarmos naquela cruz.
O Senhor padeceu de uma vez por todas pelos nossos pecados. O Senhor é o justo que morreu pelos injustos, para nos levar a Deus. Jesus, muito obrigado porque o Senhor suportou tudo para cumprir as profecias. E por conta do seu sacrifício e humilhação, Deus o exaltou e nós também te exaltamos, Jesus. Porque o Senhor é tudo para nós e nós dedicamos a nossa vida a Ti. Nós te agradecemos por tão grande salvação, nosso amado Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, povo de Deus. Deus os abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e que você fique com esse versículo gravado aí na sua mente. Está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Deus te abençoe.